Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre adversidades. Todos os dias a gente passa por adversidades, mas tem coisas na nossa vida que são realmente mais marcantes, mais difíceis. E eu estava escutando esses dias, nessa última semana, uma música nova da banda Morada, que fala tudo sobre você. Essa música retrata um pouquinho sobre momentos em que Deus queria se revelar para o povo de Israel e fala sobre momentos em que Deus se mostrou de uma forma diferente para o povo. Teve um momento especial que Deus queria falar com todo o povo de Israel. Deus não queria só falar com Moisés, ele queria falar com todos, da mesma forma como ele falava com Moisés. Então o povo se preparou por 3 dias para um encontro especial com Deus e a glória de Deus desceu sobre esse monte. Só que a glória de Deus desceu com esse monte com poder. Então teve terremoto, teve raio, trovão e chuva e não sei o que. E as pessoas ficaram apavoradas. Elas ficaram morrendo de medo. E elas falaram para Moisés, olha Moisés, faz o seguinte. Toda vez que Deus falar, vai lá você falar com ele. E a gente não vai lá falar com Deus, porque a gente está com medo de morrer. E daí a música, ela fala sobre esse momento em que o povo de Israel tem medo e fala sobre os nossos dias de hoje. Às vezes a gente não reconhecer Deus e a gente ficar com medo. Muitas vezes as nossas adversidades que a gente passa são situações que Deus está usando para moldar a gente e para se aproximar da gente e a gente foge delas. Eu lembro que uma das adversidades, inclusive eu já falei sobre isso em um vídeo, foi a questão da paternidade, do meu padrasto, violento, etc. E teve um momento em que eu tive que sair da minha casa, Quando eu tinha 12 anos, eu tive que morar com a minha tia. E na minha perspectiva natural, isso era uma coisa muito ruim. Como que eu ia sair da casa dos meus pais, da casa da minha mãe, com meu irmão, meu padrasto, etc., e ia morar com outra pessoa porque eu não estava sendo aceita na minha casa? Isso para mim foi algo muito doloroso, foi algo muito difícil, assim, uma adversidade bem complicada. E ainda mais com 12 anos, que a gente está com todos os hormônios, a flor da pele, um monte de coisa na cabeça. E eu lembro que eu fiquei sem entender e eu me perguntei para Deus, o Senhor quer que eu vá para lá? O que o Senhor quer que eu faça? E no dia em que eu fiz esse questionamento, fui para a igreja com a minha mãe, ela foi comigo, e a palavra foi toda voltada para mim. Foi uma palavra a respeito de Davi fugindo de Saul. Quem conhece a Bíblia vai lembrar dessa história. Eu comecei a chorar, porque eu sabia que aquela palavra era para mim, que era o momento de fugir, que não era o momento de ficar. E o que aconteceu? Eu fui lá morar com a minha tia. E, assim, sem vontade nenhuma de estar lá. Com o coração duro. E daí lá, o que eu encontrei? Dificuldades, Porque eu não estava afim de concordar com a minha tia, não estava afim de entender minha tia, não estava afim de nada, eu não queria ser consolada. Eu estava muito revoltada mesmo. Então, o primeiro ano que eu morei com a minha tia foi um ano muito conturbado, muito difícil, porque eu não sentia que eu era aceita, de certa forma, porque na verdade eu não queria ser aceita. Eu sentia que eu não tinha nenhum lugar no mundo, não sei se vocês já sentiram isso. Porque na minha casa não era o meu lugar, na casa da minha tia também não. Onde que era o meu lugar? Era uma situação bem difícil para mim ali. Só que o que aconteceu? Naquele primeiro ano eu tive tantos atritos com a minha tia que eu voltei para casa da minha mãe. Eu fiquei 6 meses aqui na casa da minha mãe e com meu padrasto. Só que, claro, meu padrasto continuava da mesma forma, continuaram os mesmos problemas e eu tive que voltar para casa da minha tia. Imagina a minha cara quando eu tive que voltar para casa da minha tia, porque eu tinha brigado com ela, tinha falado mal dela para os outros. Gente, sabe aquela vergonha que dói assim? Então, foi aquela vergonha que eu sentia, que ai meu Deus, agora eu vou ter que morar na casa da minha tia. A minha tia que eu falei mal, que eu critiquei, que eu briguei. E daí eu naquela situação, não tendo para onde ir de novo, entendi que o Espírito Santo falou no meu coração assim: Gabriela, olha só, sua tia te acolheu porque ela quer te acolher. O seu tio trabalha para sustentar os filhos dele e você. Eles não têm nenhuma obrigação disso. Como você vai para a casa deles, faça o melhor que você puder para também beneficiar a vida deles. E daí, nesse momento, eu me permiti quebrantar. Falei, Deus, tá bom. Então tá bom. Então tem que ir. Eu vou ser grata porque tem alguém que quer me receber. Eu vou ajudar a minha tia. Eu vou ficar com ela, vou ser amiga dela, eu não vou ficar contra ela.
E quando eu fui com esse pensamento, Deus é maravilhoso, né? Ele vai trabalhando por todos os lados. E da mesma forma que ele trabalhou comigo, ele trabalhou com a minha tia, falando para ela, olha só a situação dela, ela não queria estar aqui, ela não tem culpa de nada do que aconteceu. E foi assim, gente, bem certinho mesmo. Quando eu voltei para morar com a minha tia, falar com a minha tia, foi maravilhoso. Foram os melhores 2 anos ali que eu passei com eles. Foi tão bom que depois, quando eu tive que voltar para casa da minha mãe, eu fiquei em dúvida ainda se eu voltava, se eu não voltava. Mas aquela situação de adversidade foi importante para mim, para quê? Para aprender humildade, para aprender que muitas vezes a gente precisa abrir mão das nossas razões, né? E que assim, as coisas elas vêm na nossa vida, às vezes atropelada, atravessada, e a gente não reconhece que é Deus trabalhando o nosso caráter. O povo de Israel teve que passar pelo deserto, teve que passar por muitas adversidades. E eu ficava pensando, nossa Deus, mas por que eles tiveram que passar por isso, não sei o quê. E daí tem um versículo lá na Bíblia que está escrito assim, Deus falando, né? Eu coloquei vocês no deserto para provar o que tinha no seu coração. É no momento de adversidade que você vê o que tem de verdade dentro de você. É no momento de adversidade que você vê de fato como que você lida com os problemas. E assim, se você não passar por um momento de adversidade, você sempre vai ser alguém imaturo. Você precisa desses momentos de adversidade. Quando vier alguma coisa difícil para você, olha, a Bíblia está recheada de exemplos. Tem a história de José, que ele foi vendido pelos irmãos, foi escravizado, depois ele foi julgado injustamente, ficou preso de modo injusto, e depois ele não foi reconhecido, não foi ajudado da mesma forma como ele ajudou, e ainda assim, em tudo isso era Deus preparando ele. Ah, Gabriela, então quer dizer que Deus faz injustiças? Não, Deus é totalmente justo. Mas se acontecer alguma injustiça na tua vida, tenha certeza que se você confia nele, ele vai usar isso para te beneficiar. Ele não vai deixar isso como só uma pedra no caminho. Não, ele vai usar isso para te levantar. Mas se você quiser tropeçar nessa pedra e cair, aí é a tua escolha. Então a gente pode sim, com certeza, usar as adversidades a nosso favor. E quando passar tudo, depois que passar, você vai olhar para trás e você vai entender. Na hora que você está passando, você não entende nada. Mas assim, confia. Meu conselho para você é confia que Deus vai usar isso a teu favor. Ele não vai permitir que você passe por essa adversidade só por diversão, só para ver você sofrendo, porque Deus não é assim. Certo? Bom, essa é a minha palavra para vocês hoje. Até mais!